Como ficou a negociação entre São Paulo e Thiago Mendes? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e atualiza também sobre quanto o São Paulo já arrecadou com o FIDIC. Tem novidades no São Paulo, que resolveu contratar um pacotão com 16 atletas para as categorias de base, vários deles para o time sub-20. Já no São Paulo, te atualizo sobre quanto o tricolor está hoje acima do orçado em relação a gastos com o departamento de futebol. Tem também bastidores e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou te contar agora sobre as novidades na pré-convocação da seleção brasileira. Dorival Júnior anunciou uma lista com 52 atletas que ficarão à disposição para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias da Copa no mês de março. É bem verdade que desses 52, muitos serão cortados. A lista final da seleção vai apresentar apenas 23 nomes, até porque 52 é muita coisa. Mas muitas novidades nessa lista de 52, entre eles as presenças de Neymar, jogador do Santos, Yuri Alberto e Hugo Souza, jogadores do Corinthians. O Flamengo tem 6 atletas na primeira relação. São eles os laterais Danilo e Alexandro, o zagueiro Léo Ortiz, meio-campista Gerson, o também lateral Wesley, além do atacante Bruno Henrique. Chama atenção para a presença também de 3 São Paulinos, Lucas e Oscar, meias atacantes, além do volante Alisson. Só para reafirmar que a lista final terá apenas 23 nomes e vários desses jogadores serão cortados. Hora de falar sobre o São Paulo com informação importante e exclusiva. Já havia dito para vocês alguns dias atrás que o tricolor está gastando mais do que aquilo que estava orçado para a temporada. Até aí tudo normal, isso é super frequente nos clubes de futebol no Brasil. Mas no caso específico do São Paulo há um problemão. Depois de fechar um acordo com o FIDIC, um fundo de investimentos que vai captar cerca de 240 milhões de reais, São Paulo se comprometeu a não gastar nada acima do que está orçado. E hoje os gastos com o departamento de futebol estão 20% acima daquilo estabelecido para 2025. São Paulo tem a necessidade de reduzir de forma drástica e emergencial esses custos. Resta saber como é que o São Paulo vai conseguir fazer isso em meio a disputas de competições super importantes. Agora o Campeonato Paulista, daqui a pouquinho tem Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil. Esses 20% equivalem a uma redução de mais ou menos 3 milhões de reais por mês da folha salarial. Vale a lembrança também de que o tricolor já conseguiu reduzir sua folha em relação a 2024. Depois da saída de mais de 17 atletas e apenas 4 contratações, houve um decréscimo de 1,5 milhão de reais por mês da folha. Mas o São Paulo precisaria reduzir ainda mais seus custos. Os 4 reforços contratados, todos sem custo. O Oscar, que veio livre, o Cedric Soares, que também estava desempregado, o Wendel, que rescindiu seu contrato com o Porto, além do Enzo Dias, que chegou por empréstimo ao São Paulo, envolvido numa troca que levou o Galopo para o River Plate. Só para completar sobre o tricolor, o São Paulo se prepara para o jogo contra o Novo Horizontino, em que ser eliminado não é permitido. Caso contrário, Luiz Ubeldia será dispensado pelo tricolor. Bora falar agora sobre o pacotão de reforços no São Paulo. O tricolor contratou nos últimos dias 16 jogadores para suas categorias de base. Esses atletas chegam entre o sub-14 e sub-20, negociações conduzidas por Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base e alguém com bastante moral dentro do clube, depois da uma série de mudanças que ele fez em Cotia e que culminaram com o título da Copa São Paulo de Juniores no início dessa temporada. Os 2 jogadores com investimento entre esses 16 contratados foram o meio-atacante Juan Potes, 18 anos, colombiano, que chega do Envigado. São Paulo adquiriu 70% dos direitos econômicos e ainda há a possibilidade, dentro do contrato de aquisição, de mais 10%. O outro jogador que teve investimento, Isaac, zagueiro de 18 anos de idade, que pertence ao Red Bull Bragantino. São Paulo acaba de adquirir 80% dos direitos econômicos. No total, dos 16 reforços, 5 para o time sub-20, todos com autorização do Departamento de Futebol Profissional, que já analisa a possibilidade de, se eles forem bem, serem promovidos ao time de cima. Além do Isaac, queria destacar o Matheus Ferreira, que veio do Vasco. Isaac e Matheus Ferreira já têm convocações
para a seleção brasileira. Ainda foram contratados o Gustavo do Cuiabá e o Matheus Menezes do São José do Rio Grande do Sul. Os outros atletas que compõem essa lista de 16 reforços para as categorias sub-14, 15 e também 17. Só para completar em relação ao São Paulo, o tricolor assegura que não haverá tempo hábil para a aquisição de Thiago Mendes. A janela se encerra nessa sexta-feira. Apesar do barulho feito pelo staff do jogador, Thiago Mendes gostaria de voltar ao São Paulo. A tendência é que, se isso acontecer, aconteça na metade do ano. Hora de te atualizar sobre o FIDIC, aquele fundo de investimento que está trabalhando pelo São Paulo na captação de dinheiro no mercado. Tudo para que o tricolor possa alongar suas dívidas e sofrer menos com os juros da dívida, especialmente com dívidas bancárias. O relatório da CVM de janeiro indica que o FIDIC, constituído pela Galápagos, já havia arrecadado 222 milhões de reais. O objetivo era alcançar 240 milhões, que dá para dizer que a meta está praticamente cumprida. Com essa grana, São Paulo já conseguiu fazer algumas amortizações e principalmente o alongamento da sua dívida. Imagina que você deve um caminhão de dinheiro. Essas dívidas, várias delas já venceram. Você se utiliza dessa grana para pagar as dívidas mais emergenciais e para prorrogar o pagamento de outras, para que você sofra menos com a incidência dos juros da dívida e também tenha um pouquinho mais de conforto com o fluxo de caixa. O efeito colateral desse programa do FIDIC é a obrigação do São Paulo em relação a cumprimento de pagamentos e orçamentos. O São Paulo não pode extrapolar nem estourar o orçamento como fez nos últimos anos. Até por isso contei para vocês com exclusividade que o tricolor terá a obrigação de reduzir em 3 milhões de reais por mês sua folha salarial para chegar no fim da temporada de acordo com as regras do FIDIC. Para fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e o desfecho da novela Thiago Mendes. O volante não será mesmo contratado até o fim da janela de inscrições que se encerra nessa sexta-feira. Já havia contado para vocês ao longo da semana que, apesar do interesse do São Paulo no Thiago Mendes, não haveria condição financeira de um acordo. Tudo porque o Al Rayyan, com quem o Thiago Mendes tem contrato até junho, fazia a exigência de uma compensação financeira para liberá-lo por empréstimo. Então, ficou combinado entre as partes que o Thiago Mendes chega na metade do ano quando estará livre, e aí ele chega apenas pelos salários. Volante de 32 anos de idade, que também foi especulado nos últimos dias pelo Clube Atlético Mineiro. Tanto no caso do São Paulo quanto do Galo, e essa especulação de que ele estava perto de ser contratado, as informações partiram do staff do atleta. Os dois clubes asseguraram que nunca houve essa proximidade de acordo, exatamente por conta dessa questão financeira. O Thiago não tem um salário baixo, e para replicar esse salário no Brasil, tanto o São Paulo quanto o Atlético gostariam de não pagar nenhuma compensação financeira para o time do Catar, e o Al Rayyan exigia que houvesse uma compensação. Diante desse cenário, Thiago aguarda mais alguns meses por lá para depois ficar livre no mercado e possivelmente virar reforço do São Paulo. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau! Família brasileira, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, chega deixando seu like, se inscrevendo neste canal. Ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. E agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coraçãozinho. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos!